Estudo Bíblico. Gálatas 5 verso 22. Almeida Antiga 1848. Introdução. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É um versículo central no contexto da carta de Paulo aos Gálatas. Ele representa o contraste radical entre a vida guiada pelo Espírito Santo e a vida dominada pela carne, conforme descrita nos versículos anteriores, Gálatas 5 versos 19 ao 21. Paulo, após exortar os Gálatas a permanecerem firmes na liberdade em Cristo, Gálatas 5:1, descreve as duas alternativas que eles enfrentam: voltar à servidão da lei, especialmente através da circuncisão, ou viverem em liberdade, guiados pelo Espírito, produzindo frutos de caráter cristão. Este versículo, portanto, apresenta uma visão positiva e prática do que significa viver a vida cristã em verdadeira liberdade. Contexto histórico. A carta aos Gálatas foi escrita para uma comunidade cristã em Galácia que estava sendo influenciada por falsos mestres. Esses mestres argumentavam que, para serem verdadeiramente justificados diante de Deus, os cristãos gentios precisavam seguir as leis judaicas, incluindo a circuncisão. Paulo combatia essa heresia, enfatizando que a justificação vem somente pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Gálatas 2:16. O capítulo 5 continua este argumento, expondo o perigo de voltar a um sistema legalista que escraviza. Paulo destaca que a verdadeira liberdade em Cristo não é uma licença para pecar, mas sim o poder de viver uma vida transformada pelo Espírito Santo. Gálatas 5:13-16. A lista de obras da carne, Gálatas 5:19-21, retrata o comportamento destrutivo resultante da busca pelos desejos egoístas. Em contraste, o fruto do Espírito, Gálatas 5:22-23, revela a beleza e a harmonia da vida conduzida pelo poder de Deus. A ênfase na caridade, amor, em particular, reflete a preocupação de Paulo com a divisão e as contendas que estavam surgindo na comunidade gálata, contrastando com o chamado a amar o próximo, Gálatas 5:14. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante trinitário, Gálatas 5:22 revela a obra santificadora do Espírito Santo na vida do crente. O fruto, singular em grego, não se refere a 9 virtudes separadas, mas sim a um conjunto interligado de qualidades que emanam de uma vida rendida ao Espírito. Este fruto é uma manifestação da própria natureza de Deus expressa através dos crentes. A caridade, amor ágape, é a base de todo o fruto, o amor sacrificial e incondicional que Deus demonstrou em Cristo. O gozo e a paz são dons interiores que transcendem as circunstâncias externas. A longanimidade, paciência, a benignidade, bondade, e a bondade, benevolência, refletem a maneira como Deus se relaciona com a humanidade. A fé, fidelidade, a mansidão, gentileza, e a temperança, autodomínio, são qualidades que regulam o comportamento do crente em relação a si mesmo e aos outros. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um padrão para avaliar o progresso em sua caminhada cristã. Não se trata de alcançar a perfeição nessas qualidades, mas sim de permitir que o Espírito Santo trabalhe em suas vidas para produzir este fruto. A vida cristã autêntica se manifesta não através do cumprimento de regras e rituais, mas sim através da demonstração do amor, da alegria e da paz que vem de um relacionamento íntimo com Deus. Veja as referências. João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Este versículo de João reforça a ideia de que o fruto do Espírito não é produzido pelo esforço humano, mas sim pelo relacionamento vital com Cristo. Assim como a videira é a fonte de vida para as varas, Cristo é a fonte do Espírito Santo que capacita os crentes a produzir fruto. Romanos 8 versos 5 e 6. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Esta passagem em Romanos destaca o contraste entre a mentalidade carnal e a mentalidade espiritual. A vida guiada pelo Espírito resulta em vida e paz, refletindo o gozo e a paz mencionados em Gálatas 5:22. Isso demonstra que o fruto do Espírito é inerente à experiência de viver em comunhão com o Espírito Santo.
Estudo bíblico. Apocalipse 22 verso 15. Aqui está um estudo bíblico sobre Apocalipse 22:15 na tradução Almeida Antiga de 1848. Introdução. O capítulo 22 de Apocalipse fecha a visão profética com uma imagem vívida da Nova Jerusalém e da presença de Deus com seu povo. Após a descrição gloriosa do rio da vida, da árvore da vida e da ausência de maldição, o capítulo transita para advertências e promessas finais. O versículo 15, em particular, serve como um contraste marcante à bem-aventurança prometida aos fiéis, delineando aqueles que serão excluídos da cidade santa. Ele se insere no contexto de um discurso final de Jesus, que reafirma sua vinda e a recompensa para aqueles que guardam seus mandamentos, ao mesmo tempo em que estabelece um limite claro entre a vida eterna e a perdição. Contexto histórico. O livro de Apocalipse foi escrito em um período de intensa perseguição para a igreja primitiva. Os cristãos enfrentavam a hostilidade do Império Romano, que exigia a adoração do imperador e via o monoteísmo cristão como uma ameaça à ordem estabelecida. Dentro deste contexto, as descrições de bênçãos eternas e de exclusão para os ímpios ganham um peso significativo. As categorias de pessoas mencionadas no versículo 15, cães, feiticeiros, fornicadores, homicidas, idólatras e amantes da mentira, refletem as práticas e os valores morais que eram considerados abomináveis tanto para a cultura judaica quanto para a cristã. A menção de cães pode ter uma conotação pejorativa, referindo-se àqueles que são impuros ou que rejeitam a verdade divina, ecoando a distinção entre o povo de Deus e os gentios em algumas passagens do Antigo Testamento. Mas aqui aplicada a uma exclusão moral e espiritual. Interpretação. Do ponto de vista da teologia protestante trinitária, o versículo 15 de Apocalipse 22 não é uma declaração de predestinação imutável para a condenação, mas sim uma advertência solene sobre as consequências inevitáveis de uma vida de pecado contínuo e impenitente. A lista de pecados aponta para a santidade de Deus e a necessidade de arrependimento e fé em Cristo para a salvação. A exclusão dos cães, que podem simbolizar aqueles que estão fora do povo de Deus ou que rejeitam sua verdade, feiticeiros, fornicadores, homicidas, idólatras e mentirosos, destaca que a entrada na Nova Jerusalém, a morada de Deus, é reservada para aqueles que foram purificados pelo sangue de Cristo e que vivem em obediência aos seus mandamentos. A frase qualquer que ama e comete mentira abrange uma atitude de coração e uma prática que contradizem a natureza da verdade divina. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um chamado à santificação contínua, um lembrete de que a fé salvadora se manifesta em uma vida transformada, e que a persistência deliberada em tais pecados exclui da comunhão eterna com Deus. A promessa de Jesus de que ele vem presto, verso 12, e que seu galardão está com ele para render a cada um segundo sua obra, reforça a importância de viver de maneira digna do Evangelho, aguardando sua volta com esperança e fidelidade. Referências cruzadas. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem nega o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele fica. Este versículo corrobora a ideia de que a fé em Jesus Cristo é essencial para a vida eterna e que a rejeição dele resulta na ira de Deus. Assim como Apocalipse 22:15 descreve a exclusão dos que persistem no pecado, João 3,36 aponta para a consequência espiritual da incredulidade, conectando a fé com a vida eterna e a incredulidade com a ira divina. Temas centrais na distinção entre os que estarão dentro e fora da cidade santa. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os fornicários, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os embriagados, nem os maldizentes, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus. Esta passagem de Paulo lista muitas das mesmas categorias de pecadores que Apocalipse 22:15 menciona. A ênfase em 1 Coríntios é que tais práticas, se não houver arrependimento, excluem da herança do reino de Deus. Isso reforça a interpretação de que Apocalipse 22:15 não é uma condenação arbitrária, mas uma declaração sobre a natureza do reino de Deus e os requisitos morais para participar dele, que são consistentes em todo o Novo Testamento.